Pronto, então damos início à gravação dessa aula. Hoje nós vamos aprofundar uns conceitos, em relação a alguns conceitos aqui da disciplina de redes de computadores. E hoje a aula é muito importante, porque hoje nós vamos falar sobre o conceito de modelo de rede e arquitetura de rede. São, assim, conceitos pilares para o avanço do estudo de redes de computadores, né? Então, todo mundo aí fica antenados, né, para poder compreender da melhor forma possível e também aproveitar a aula para tirar dúvidas e ser bem transparente em relação a isso, porque senão para frente vai começar a ter dúvidas, né? Se tiver dúvida em relação a essas dúvidas, vão acabar atrapalhando o conhecimento, a assimilação dos próximos conteúdos, né? Então, nós já tivemos uma semana de aula. Nessa semana, né, nós fizemos a definição do que é uma rede de computadores. Aqui o Tannenbaum apresenta, né, que rede de computadores é uma coleção de computadores autônomos. E aí tem dois pontos muito importantes aqui, que é relevante para vocês compreender exatamente do que a gente está tratando. Por exemplo, o que é uma máquina autônoma, que se entende por uma máquina autônoma aqui, né, nessa definição. Então, que autônomo é uma máquina que ela tem o seu próprio processador, sua própria memória, seu próprio sistema operacional, tem as suas interfaces de rede, que são, as interfaces são o hardware, né, o, o elemento, o dispositivo físico que vai permitir a conexão do computador a uma rede, né, a fazer essa ligação. Então, essas são as interfaces de rede. Um computador hoje recente, ele pode ter várias interfaces de rede, né? Bluetooth, uma conexão com a LAN. Se pega um celular, aí ele pode ter ainda mais, que ele pode ter a interface para conectar na rede telecom, né? O 4G, 5G, mas ele também pode ter o Bluetooth e o Wi-Fi. Então, são todas interfaces de conexão. O importante num computador autônomo, que ele tem como o próprio nome fala, ele é autônomo, então ele tem uma independência, como a minha máquina, o que a minha máquina está fazendo agora, ela é independente da máquina de vocês. Então, ela é uma máquina autônoma, ela tem um próprio sistema operacional, eu tenho aqui os meus aplicativos abertos, os processos rodando, e é independente do que vocês estão fazendo aí. Não é porque nós estamos conectados aqui à internet que tem um sincronismo aqui. Não, cada uma é autônoma. Então, isso é um ponto muito importante. Isso tem uma consequência, tá? No desenvolvimento de soluções para redes de computadores. Mais para frente eu vou focar muito nesse ponto, quando a gente for falar de protocolos, mas o fato das máquinas serem autônomas, a gente vai perceber que os algoritmos, né, as soluções em redes, elas de uma certa forma são soluções distribuídas, onde que cada um tem uma responsabilidade na solução de um problema. Então, um problema geral, ele vai ser resolvido em partes, onde cada máquina tem uma importância. Nós vimos também, então, voltando aqui, né, a coleção de máquinas autônomas, né, eu falei que são máquinas que têm um processador, e com isso, vai se desdobrar em uma gama muito grande de dispositivos. Hoje, quando a gente fala computador, não é necessariamente esse desktop, esse computador de mesa, ou até o notebook, o laptop, mas qualquer outro dispositivo que tenha essas características. Aí pode ser uma Smart TV, pode ser um smartwatch, pode ser um smartphone, pode ser uma série de dispositivos, né, entram nesse conceito aí de rede de computadores. Então, veja que rede de computadores não está limitado somente a essa máquina tradicional. Uma rede de computadores pode ser formada por um conjunto de drones, pode ser formada por um conjunto de carros, um conjunto de aviões. Então, nesse conceito, todos esses dispositivos aí são computadores, né?
Nós vimos na aula também, na aula passada, que e uma forma da gente estudar uma área é começar a fazer as classificações. Então, o Tannenbaum faz uma classificação do uso das redes de computadores em três usos, né, genéricos, que são as aplicações de negócios, as aplicações domiciliar e essas aplicações de usuários móveis. Bom, em relação à aplicação de negócio, eu também comentei com vocês que hoje é muito difícil a gente fazer essa distinção drástica, né? Porque como a rede está entremeada no dia a dia das pessoas, várias aplicações, né, elas se mesclam. E, por exemplo, o Instagram é uma aplicação de negócio, a princípio não, né? Ela nasceu mais com uma aplicação de entretenimento, não de negócio, mas a partir do momento que você tem as pessoas utilizam uma base de pessoas, uma grande base de pessoas utilizando essa rede, ela se torna interessante para fazer negócios, né? E a gente sabe, hoje em dia nós vivemos aí no momento dos YouTubers, né, não sei como chama, do Instagram, mas as personalidades, né, virtuais aí, que utilizam para vender produto, para divulgar festa, para divulgar curso, para divulgar, enfim, uma série de produtos através da internet, através de um aplicativo, um Instagram, um Facebook, né, tradicionalmente que não é feito para isso, né. Então, e alguns aplicativos que são feitos para o negócio, pensando em negócio, vão se estendendo também para o entretenimento, né? Nada impede, por exemplo, a gente estudar aqui, vamos abrir um Google Meet aqui para a gente falar sobre filmes. Entretenimento, mas o Google Meet foi feito inicialmente para questão de negócios. Então, é muito difícil hoje a gente fazer essa separação. Agora, um ponto interessante que aparece aqui nessa subseção da aplicações de negócio do livro, que o Tannenbaum vai falar de um modelo, que esse modelo é um modelo padrão nas redes de computadores, que é o modelo de comunicação. E esse modelo de comunicação a gente chama de modelo cliente-servidor, aonde que nesse modelo a gente tem os atores, né, o cliente, o servidor as requisições e a resposta, ou seja, neste modelo a gente tem um cliente que ele é ativo, ou ele envia mensagem, ele procura serviço na rede, ele deseja algum serviço. A gente tem uma máquina que vai ser chamada de servidora, porque ali tem algum processo fornecendo uma função, algum serviço, por exemplo, um serviço de e-mail, um serviço de web, um serviço de aplicação, um serviço de streaming. E essa relação entre o cliente e o servidor vai se dar através de troca de duas mensagens. Uma mensagem é a requisição, que é uma mensagem autocontida, ou seja, nela tem que ter todas as informações para dizer ao cliente para dizer ao servidor o que o cliente está querendo. E a resposta, que é também uma mensagem autocontida, que ela é entregue ao cliente com todas as informações que o cliente requisitou anteriormente. Então, esse modelo é um modelo tradicional, é um modelo padrão na comunicação de redes de computadores. Então, em todo momento aqui no estudo de redes de computadores, a gente vai perceber esse padrão da comunicação. A gente tem um cliente, a gente tem um servidor e mensagens, né, de ida e de volta, que é a requisição e a resposta, né? São as mensagens que precisam ser transmitidas na rede. Nessa figura, uma rede está sendo representada por apenas um círculo, mas na vida real a gente sabe que essa rede ela pode ser extremamente complexas. Esses computadores podem ser computadores diferentes, esses computadores podem ser computadores com sistemas operacionais diferentes, esses computadores podem ser computadores com aplicações diferentes, esses computadores podem estar interligados a redes, a infraestrutura de redes totalmente diferentes, geograficamente distantes, não necessariamente os dois estão ali, um do ladinho do outro, mas um computador pode estar no Brasil, o outro no Japão. Então,
complexidade da rede aí, né, ela pode ser grande, tá? Bom, em relação às aplicações domésticas, né, também o Tannenbaum apresenta um outro modelo chamado peer-to-peer, que é um modelo que é um modelo de rede, que esses computadores se comunicam um com o outro através de uma rede que a gente chama uma rede ad hoc. É uma rede, o que é uma rede ad hoc? É uma rede que ela não é infraestruturada, ou seja, não tem alguém ali mandando, não tem um servidor, mas elas acontecem de forma esporádicas, dinâmicas, de acordo com a necessidade de alguém. Então, a gente vê nessa figura um computador que conecta no outro, aí chega alguém, ele conecta nesse outro, e vai formando aí uma malha que ela é, na grande maioria das vezes, ela é complexa, porque ela não é bem estruturada, e ela é dinâmica. Ela, ao mesmo tempo, essas conexões, elas existem, deixam de existir, conforme as pessoas entram e saem nessa rede. Isso é um modelo muito complexo, muito complicado, que são chamadas redes peer-to-peer, e que merece muita atenção do estudo, principalmente quando a gente entra dentro de um ambiente de comunicação móvel, né? Porque aí, né, por exemplo, aí, carros numa cidade, né? Os carros não estão parados, eles estão andando, indo e vindo. Então, essa conexão, as conexões, elas são criadas dinamicamente e cada momento elas têm uma topologia diferente, um formato diferente, né? Então, elas trazem muito desafios para as redes de computadores. É uma área extremamente importante, tanto para as redes de computadores como a área de telecom, e delas podem surgir muitos trabalhos de pesquisa, né? Então, é um tópico interessante até para quem quiser trabalhar nessa área, já fica uma dica aí. Aí, o Tannenbaum também, ele faz uma diferença entre rede sem fio e usuários móveis, né? São usuários móveis, como o próprio nome fala, são aqueles usuários que ao longo do tempo estão em localizações diferentes, e naturalmente esse tipo de usuário vai querer utilizar uma tecnologia de rede sem fio. E nessa tabela aí ele mostra a diferença, né, o que é rede sem fio, o que é móvel, né, não necessariamente porque ela é móvel, ela é uma rede sem fio. A gente, então aí ele, eu não vou ler essa tabela novamente, porque a gente já falou, mas o que chama atenção aí, a gente percebeu a diferença entre rede sem fio, né, wireless, né, wire é fio, né, e less é sem, então sem fio, e móvel está na natureza do objeto, a gente está olhando para o objeto. Por que eu estou falando objeto? Porque quando a gente trabalha com computação móvel, a gente vai perceber que existem vários, a mobilidade pode estar presente em vários aspectos. Por exemplo, o usuário pode ser móvel, os dados podem ser móveis, ou os dispositivos podem ser móveis, né? Então, a gente tem alguns níveis de mobilidade, né? Bom, a gente falou muito sobre isso daqui, né? Eu comentei com vocês que a cada ano eu falo que eu quero, cada semestre, né, eu quero diminuir sobre os aspectos sociais, né? Mas assim, a cada ano a cada semestre, aliás, a gente é surpreendido com algum acontecimento que gera um impacto na sociedade drasticamente, que está relacionado a redes de computadores, né? Semestre passado, eu lembro de comentar com os alunos a questão dos aeroportos, né? Que os aeroportos ficaram algumas horas sem os aviões parados, e quando a gente fala aviação, o mercado aeroviário, ele é gigantesco, ele é uma das grandes economias do mundo. Então, um avião só ficar parado, ele gera um prejuízo milionário. Agora, imagina centenas de aviões estarem parados. E uma razão dessa parada, né, que nós tivemos no semestre passado, foi um problema de rede, né, relacionado a antivírus e tudo mais. Então, um, um, um problema relacionado a redes, né, que paralisou basicamente o mundo. E quando eu falo paralisou, né, muito próximo mesmo
literalidade, porque assim, o aspecto do avião estar parado, então é literal, mas as atividades também ficaram paradas, né? Porque a gente tem que ver que hoje a gente vive numa economia global, então os produtos estão indo e vindo a todo momento, as pessoas indo e vindo a todo momento, então, assim, quando a aviação para, gera um prejuízo gigantesco, gigantesco. Inclusive, existe um aplicativo chamado Flight Radar, que ele mostra, ele, ele mostra, Flight Radar 24, deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu compartilhar esse guia. Que é um outro assunto que eu gosto muito de aviação, também hoje em dia os drones eles têm dois perfis aí nas redes de computadores. O primeiro perfil é você pensar na rede para oferecer serviço aos drones. Né? Então, isso traz alguns desafios, porque o drone, diferentemente dos nossos computadores que estão quietinhos, os drones estão em movimento. Um segundo aspecto, inclusive, é um olhar no 6G, é a utilização dos drones como meio de telecomunicação. Então, por exemplo, em situações de desastre aéreos, ou em lugar, por exemplo, no meio da mata, onde que uma situação de procura, né, de busca e salvamento, onde que ali você não tem infraestrutura de telecomunicação, então você precisa levar uma infraestrutura de telecomunicação ágil e rápido, e aí algumas vezes os drones podem ser utilizados. Então, então nesse aspecto traz alguns desafios e algumas pesquisas, é, é uma área importante de pesquisa, porque existem lacunas aí para serem respondidas. Também um outro tema que quem tiver interesse, começar uma pesquisa, entre atrasos, né, procura, manda um e-mail e a gente começa a projetar alguma coisa. Mas voltando aqui, isso aqui é o Flight Radar, então dá para vocês aqui imaginar, né, cada pontinho amarelo que vocês estão vendo aí são aviões, né? Então, se a gente der um zoom aqui, a gente vai perceber aí as centenas e milhares de aviões que estão, nesse exato momento, voando e sobrevoando, né, um território, né? Se a gente vem aqui para a Europa, onde é uma região muito densa, né, a gente vai ver ó, a quantidade de aviões. Então, se quem gosta de aviação, essa é uma ferramenta muito legal, porque se eu clicar num avião, aí ele vai mostrar a fotinha do avião, de onde que ele vem, para onde que ele vai, e todas as informações desse avião, né? Inclusive, qual a altura que ele está, velocidade, quantidade de passageiros, um monte de informação para quem gosta, né? De aviação, né, um belo de um passatempo, né? É um aplicativo distribuído, isso aqui, ele é feito coletando informações que os aviões emitem, né? Os aviões têm uma tecnologia de emissão de informação, dessas informações que a gente está vendo aqui ao lado, né, dessas informações técnicas, eles transmitem isso e tem várias estações de rádio que captura e joga dentro dessa nuvem aí, desse sistema, né, o Flight Radar 24, né. Inclusive, informações mais detalhadas a gente pode descobrir aqui, algumas delas são pagas, e quem comprar uma dessas estações de rádio, pode, por exemplo, aqui em casa, aqui, e no Piauí, por exemplo, a gente tem, se a gente for aqui para o Piauí, provavelmente tem pouca informação aqui, ó, Piauí, tá vendo? Tem até uma lacuna aqui, né? Aí você pode pensar, então é porque tem poucos voos? Pode ser, porque não tem poucos voos. Mas outra razão é porque não tem estações capturando informação. Então, nesse exato momento, pode estar passando aviões aqui em cima, mas não tem uma estação base capturando essas informações e alimentando o sistema que aquele avião está ali passando sobre picos, tal, tal. Então, falta estações bases aqui, né? Então, você pode, quem, por exemplo, acha gosta de aviação, tal, isso aqui é colaborar, né? Isso aqui entra nas classes de aplicações colaborativas, onde o sucesso dela é em razão à somatória do esforço de várias partes, né? Então, enfim, aí você compra esse equipamento, coloca, e a partir daí você tem algumas vantagens algumas informações a mais na utilização desse sistema. Inclusive, você consegue
ver, alguns, né, liberam até a imagem do cockpit, é uma imagem virtual do cockpit no pouso ou na decolagem. Bom, esse é o Flight Radar, né, um assunto bem interessante, mas voltando aqui à rede de computadores, quando eu disse para vocês que um problema de rede paralisou, significa que, olha, num dia, quantidade de aviões que ficaram, né, no termo da aviação, a gente fala groundeado, né, que vem do inglês ground, né, que é ground, é solo, né, o grounded, ficou groundeado, portuguesando, fala, os aviões estão groundeados, quer dizer que eles estão parados, né, então aí a gente vê a quantidade de aviões que parados, por quê? E isso dá para imaginar, né? Milhões de prejuízos, seguro, seguradora, combustível, pessoas, não é só um avião, né? Você tem toda uma infraestrutura para fazer isso funcionar que não está trabalhando. Então, um prejuízo assim, milionário, bilionário ou trilionário, dependendo da quantidade de horas, problema de rede. Esse semestre nós começamos com a questão um assunto muito sensível, né, que é a questão adulterização das crianças nas redes sociais, né, uma situação extremamente sensível que, obviamente, qualquer país sério, isso tem que ser regulamentado, hoje em dia, ninguém compra um produto no supermercado que ali não existe regulamentação, o leite que a gente vai comprar tem regulamentação, o carro que a gente vai construir tem regulamentação, a gente não pode fazer, quero abrir uma empresa, tem regulamentação, uma sociedade civilizada, existe regulamentação, né? Se a gente deixar as pessoas fazerem o que elas acham que é certo, a gente está ferrado, né? Porque cada um tem os seus princípios, né? Alguns acham certo bater no outro, por causa de racismo, para elas é certo. Então, se você não tem regras definindo o que a sociedade pode, não pode, seus deveres e os seus direitos, e principalmente as empresas que estão ganhando bilhões e bilhões, a gente fica refém, né, dessas empresas. Então, a regulamentação é mais do que natural, normal, e pensar ao contrário, alguém que está querendo ganhar dinheiro com com o que está acontecendo aí de ruim. Enfim, então é um outro problema. E a gente tem vários e vários, né, várias situações a cada semestre, né. Eu lembro um tempo da Primavera Árabe, que foi uma, uma série de revoltas populares, da libertação ali nos países muçulmanos, que começou através do Facebook, que faltava instrumentos que viabilizassem a troca de informação. A partir que houve a troca de informação, esses grupos se mobilizaram tal, em prol de uma liberdade, enfim, a guerra a Primavera Árabe, né, que foi um movimento muito importante, tal, que é um outro exemplo que se sucedeu através da internet. Enfim, a gente pode ficar horas e horas, mas é uma questão muito interessante isso. O que eu chamei a atenção para vocês sobre os aspectos sociais, que a partir do momento que vocês estão desenvolvendo algo, ou sendo administrador de algo pela rede, há responsabilidades em cima de vocês. Então, fiquem atentos a isso, tá bom? Bom, nós falamos sobre, também nas aulas passadas, sobre questão do hardware, né, que as redes podem ser classificadas em relação ao aspecto geográfico. Então, a primeira é a BAN, que o BAN vem de body, né, de corpo, são as redes, né, o espaço o qual elas têm que abranger é um, é um, é um corpo, né? Então, por que disso? Porque quando a gente entra no mercado não, na área de internet das coisas, a gente tem um monte de soluções que são soluções pessoais, né? Que são, aí você tem sensores, né, diversos tipos de sensores, então você tem que formar uma rede ali, esses sensores estão transmitindo dados, marca-passos, medidores de frequência, de glicemia, de uma série de outros, né, e eles são transmitidos via rede, são sensores ali com microchips, né, com interface de rede transmitindo, e aí é importante para criar sistemas cada vez mais complexos, né, então
a existência desses dispositivos, né? Traz o sistema mais, que a gente chama aware, né? Mais consciente, e a velocidade da transmissão dos dados é bem maior. Por exemplo, existe um dispositivo que as pessoas, quando estão com algum problema de coração, está com suspeita, que utiliza tal do router, né? Então, a pessoa põe aquele dispositivo, muitos equipamentos de router são gigantescos, que eles gravam os dados, inclusive em disquete, né? Eu já vi um que é gravando disquete, que é uma tecnologia extremamente antiga, então ele pega ali a cada uma frequência, né, a cada minuto pega o batimento cardíaco, vai gravando aquilo num disquete, enfim. Qual que é o problema disso? Que o médico só vai ter a resposta dessa quantidade de dados depois de um dia, de 24 horas, que a pessoa precisa ir lá, ele precisa pegar o disquete. Agora, quando você tem uma ban, já que esses dados eles são capturados e transmitidos quase que em tempo real, com baixíssima latência. Então, tem essa vantagem nas bans. Aí depois tem as PANs, que são as redes pessoais, né? Os equipamentos, o objetivo da abrangência dessa rede é ali poucos metros, né? E a grande característica de uma PAN é uma rede pessoal, então ali o objetivo é interligar a pessoa com o seu dispositivo, né? Por exemplo, Bluetooth, ela com o seu headset, com o seu smartphone, com o seu tablet, você percebe que é aquela relação de um para um. Aí depois tem a LAN, que já é uma rede local, onde o objetivo é um grupo de pessoas que estão fisicamente próximos dentro do outro, numa sala de aula, num auditório, num cinema, né? As MANs, que o próprio nome fala, são tecnologias que vão envolver a comunicação dentro de uma cidade. A WAN já pensando em um país, mas interessante que da perspectiva de tecnologia, a gente encontra as tecnologias de MAN e WAN muito próximas uma das outras, tá? Então, tecnologias que a gente estuda para MAN também aplica para WAN, WAN para MAN e assim por diante. E, por fim, as tecnologias planetárias, que aí o tipo é chamado internet. Perguntou aqui se eu vou voltar a mostrar o slide, como assim? Júlio, qual que é? Não entendi a sua dúvida. Se eu vou voltar a mostrar o slide. Com dúvida, É porque não está transmitindo o slide. Não? O Elks? Não. Peraí. Se eu colocou no Fly Radar lá, E e ele aí quando voltou, e agora tá. voltou, né? Bom, então, isso a gente terminou na aula passada, né? Aquele só o Tannenbaum, esse aí retirando essas imagens do livro, né? Ele dando exemplo dessas tecnologias de cada uma dessas redes. Aqui, pessoal, já chama a atenção de vocês que eu não vou cobrar em livro ou em prova, trabalho, alguma coisa relacionada à telefonia de cabo, né? Televisão de TV, rádio, essas redes associadas à transmissão de áudio e vídeo no sistema telefônico tradicional. Então, aqui ele só dá um exemplo de quando a gente fala de uma WAN, né? Então aqui a gente tem, aqui ele está representando a Austrália, então a gente vê que esses computadores são geograficamente bem distantes, né? Então dá para imaginar que a complexidade em transmitir sinais em longa distância, né? Hoje a tecnologia matadora para isso são as fibras óticas, aonde que a impedância do cabo, né, o nível de interferência é bem baixo. A gente vai até estudar um pouco sobre isso no próximo capítulo. Então, ele dá alguns exemplos, né, e agora que é a parte mais importante deste capítulo, né, que é a parte relacionada ao software. Né? Como todo mundo sabe, fazendo o curso de sistemas de informação, nós, né, somos os que vão criar software. Então, o software está intimamente ligado com a gente. Então, aqui, nessa sessão sobre software de rede, vai aparecer um conceito de camadas, né, de protocolos. Então, camadas e protocolos são dois conceitos importantes. Projetos e aspecto dessas camadas, um conceito que são serviços orientados à conexão e serviços sem conexão,
o conceito de primitivas, né, serviços primitivas são serviços, então, servers primitivas de serviço, e uma relação entre serviços e protocolos. Então, aqui nesse slide tem 3 palavras importantíssimas, que é protocolo, camada e primitiva. Então, reparem nessas 3 palavras que aparecem aí, né? Primitivas de serviços, por questão de velocidade, de rapidez, de praticidade, a gente vai chamar só de primitivas, tá? Mas primitivas são serviços, ok? Entenda como serviços, serviços simples, serviços básicos. Então, a gente vai chamar aqui em redes de primitivas, tá bom? Por isso que é importante a gente sempre contextualizar o que a gente está estudando, tá? Todas essas 3 palavras, elas podem aparecer em outra área do saber da computação. Então a gente precisa, assim, um erro muito comum é as pessoas aprender uma coisa numa disciplina e depois quer reutilizar, e não necessariamente aqui dá para reutilizar. Por que eu estou falando isso? Que essas 3 palavras, esses 3 conceitos, camada, protocolos e serviço, as 3 é o que vão caracterizar uma arquitetura. Então, sempre que a gente vai estudar uma arquitetura de rede, é um processo de conhecer as primitivas, os protocolos e as camadas daquela arquitetura. Logo, se eu estou falando aquela arquitetura, logo a gente pode ter mais de uma arquitetura. E toda arquitetura vai ter suas camadas, suas primitivas e seus protocolos. Tá? E eu estou falando, tomar cuidado com as palavras, porque arquitetura é uma palavra muito comum, é uma palavra que ela aparece em várias áreas da computação. Provavelmente vocês estudaram arquitetura de computadores. E a arquitetura lá, ela tem um aspecto mais estrutural. A estrutura do computador. Como que ele é construído? Vamos estudar a arquitetura. Tem CPU, tem memória, tem disco. A CPU se liga com a memória através desse barramento. Essa tecnologia tem esse barramento. Aí tem os barramentos de dados. Aí tem os tais barramentos. Esse processador não tem isso, tem aquilo. Então você começa a olhar a estrutura. Esse é o conceito. Muitas vezes as pessoas confundem arquitetura de rede com topologia de rede. Olha para uma figura dessa aqui, como traz consigo aquele conceito de arquitetura de computadores, acho que isso aqui é uma arquitetura, porque é a forma como os componentes estão ligados. Não, isso aqui é a topologia. Topo, né? Topo é formato, logia, estudo da forma. Então, isso aqui é uma forma. Toda rede, PAN, LAN, MAN, WAN, vai ter algumas topologias mais comuns associadas, né? E a gente vai estudar na hora que a gente for estudar especificamente ali, as tecnologias. Então, voltando aqui, a gente toma cuidado com as palavras. Existe arquitetura, né? Arquitetura de computadores, e a arquitetura ali tem um sentido estrutural. A gente tem, na engenharia de software, a gente também estuda arquitetura, e arquitetura em engenharia de software, e arquitetura vai aparecer em sistemas distribuídos, aonde que a arquitetura em engenharia de software está muito associado ao conceito da interligada, de como os componentes, o software, né? A gente pega um software, ele pode ser decomposto em várias partes, né? Geralmente um software complexo, você vai ter esse software estruturado em vários pedacinhos, em cada módulos, ou componentes, e aí a arquitetura e engenharia de software está muito relacionado à hierarquia deles, quem depende de quem precisa de quem comunica com quem,
essa arquitetura de engenharia de software. Então, eu vou desenvolver um projeto, um software, eu tenho que montar a arquitetura. Então, eu tenho um módulo, sistema para biblioteca, eu tenho um módulo aqui que vai ser para cadastro de usuários, aqui cadastro de professores, aqui eu preciso trabalhar com livros, aqui eu tenho que trabalhar com revista, aqui eu tenho um módulo de empréstimo, eu tenho um módulo de devolução, esses módulos, quem precisa de quem, essa é a ideia da engenharia, de arquitetura na engenharia. Sistemas distribuídos, a gente também tem arquitetura, só que ali em sistemas distribuídos, a ideia de arquitetura é ver como os componentes se comunicam entre si, mas a questão estrutural. É meio uma mescla de arquitetura em arquitetura de computadores com engenharia de software. Ele traz meio esses conceitos e meio que merge em sistema distribuído. Em sistema distribuído, quando a gente vê a arquitetura, a gente está preocupado com o que o componente faz e como ele se relaciona com outro componente. Em redes de computadores, a arquitetura é quando a gente vai definir um conjunto de camadas, protocolos e primitivas. É isso. Então, tem que ficar muito claro na cabeça, e a gente vai estudar agora, né, ao decorrer aí dessa aula de hoje, o que vem a ser uma primitiva, o que vem a ser uma camada e o que vem a ser um protocolo. Entender esses conceitos de forma isolada, entender que eles, em conjunto, vão formar uma arquitetura de rede. Tá? Então, é muito importante esse conceito aqui. Primeiramente, vamos falar sobre protocolo. E ao falar de protocolo, indiretamente a gente fala de camadas, mas vamos isolar somente protocolos. Aqui, nessa figura, vamos olhar para essa figura, né, primeiro, e a gente perceber que aqui tem uma palavrinha-chave, que é chamado host. Host é um apelido, uma redução da palavra hospedeiro, né? Então, hospedeiro, host, que, em outras palavras, é computador. Então, entenda o host como computador. Né? Então, o host é o mais genérico possível, a maneira mais genérica. Eu falei para vocês que existe a questão, o que é um computador? É um desktop, é um celular, é uma televisão, é uma geladeira? Então, a gente tem muitos tipos de dispositivos que se classificam naquele conceito de computador que nós vimos. Então, em vez de ficar falando computador, tal, até porque o computador pode ser um cliente, pode ser um servidor, enfim. Então, o host é uma maneira mais genérica. O host pode ser a geladeira que está conectada na internet, pode ser a televisão que está conectada na internet, pode ser um tablet que está... É um host. Tá? E aí a gente tem dois hosts, host 1 e o host 2. Cada host, a gente tem um conjunto de camadas. Camada 1, camada 2, camada 3, camada 4, camada 5. Do outro lado, a gente tem a mesma quantidade de camadas. Percebam isso. Cada camada está interligada por uma seta, né? Dashed, né? Pontilhada, né? Uma dashed line, enfim. É uma linha dessa, que aqui a gente tem protocolo, né? Camada 1 protocolo, camada 2 protocolo, camada 3 protocolo, camada 4 protocolo, camada 5 protocolo. Tá bom? Tudo isso daqui vai formar uma possível arquitetura. Então, sempre quando a gente vai estudar uma arquitetura, você olha, você fala assim, opa, eu tenho um protocolo, eu tenho camadas e eu tenho interfaces, que entre as camadas existem aqui o conceito de interface, né? Interface 4/5, tá? A interface que liga a camada 4 com a camada 5. A interface 3/4, 3/4. A interface que vai ligar a camada 3 à camada 4. Né? Layer é camada, protocolo é protocolo, interface é interface. Tá bom? Esses computadores aqui, né, host 1 é um computador, host 2 é um outro computador. Esses computadores, numa rede de computadores, eles precisam ser conectados através de um meio físico.
tá bom? Atenção, quem que tá dormindo aí? Tem um conceito importante agora que eu vou falar para vocês. É o Caio, tá dormindo? Acorda, Caio. Giovanna, acorda, Giovanna. Quem mais tá acordado aí? Ou dormindo? Karine tá dormindo, será? Deixa eu ver. Se não mandar um joinha, eu acho que a Karine tá dormindo. Não mandou joinha, gente, ela tá dormindo. Liguem para ela, fala, acorda, tá, aula de redes. Então perceba o seguinte, pessoal, esse meio físico, quando eu falo meio físico, todo mundo entende algo que vocês conseguem pegar, né? Físico, né? Porque a gente aprende em física isso, né? A madeira, um ferro. Então, essa camada física aqui é o meio que vai interligar um computador ao outro computador. Mas não necessariamente ele tem que ser palpável, tá? Por exemplo, um cabo metálico é um meio físico. Um cabo de fibra ótica é um meio físico. Uma rede sem fio é um meio físico. O Bluetooth é um meio físico. Ondas de infravermelho é um meio físico. Então, o meio físico é algo que a gente vai utilizar na natureza, esse físico, mas no sentido de algo que existe, é algo que está na natureza, que vai interligar dois computadores. Essa é a ideia. Tá? Então, por quê? Porque um computador, para comunicar com outro computador, esse sinal tem que ser transmitido na natureza. Né? Meu computador aqui está utilizando o Wi-Fi, então ele está emitindo e recebendo ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas é o meu meio físico. Se elas não existissem, não teria como transmitir os dados. Tá? Então, o meio físico é o meio no qual os sinais são propagados. Né? Se a gente isolar um pouco do conceito de computadores, né, e a gente imaginar aqui que vocês estão me ouvindo, né, porque eu estou, obviamente, falando, mas existe um microfone aqui no meu computador. Esse microfone é um dispositivo eletrônico muito sensível que o ar bate, né, as ondas sonoras batem nele, e ele converte essas ondas sonoras em sinais elétricos, né, e transmite esses sinais elétricos. Do outro lado, esses sinais elétricos vão para a caixinha de som, que vai virar um som que vocês vão escutar. Nesses dois processos, é necessário o ar. O ar, por quê? Porque se eu tirar o ar daqui, primeiro eu não vou respirar e eu vou morrer. Mas mesmo que se eu vivesse sem o oxigênio, sem necessidade do ar, a minha voz não chegaria até o microfone. Sem ar aqui, não tem som, porque o som precisa do ar, né? Que é um conjunto, o ar é um conjunto de partículas suspensas que vão, né, moléculas, né, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio, sei lá o que mais, o que tem aqui. Não, nitrogênio não tem não, porque nitrogênio não fica no ar, mas hidrogênio, outros elementos que estão aqui, gotículas d'água e tudo mais, que vão vibrar, e essa vibração vai transmitir, vai ser o meio para transmitir minha voz até o microfone. Então, isso é o meio físico. Então, se eu remover o meio físico, acaba a nossa comunicação. Né? Então, todo mundo deve saber que esses filmes de ficção, que lá no espaço, estão guerreando no espaço, na verdade, né, os filmes seriam muito ruins, chatos, se fosse mostrar a guerra do Star Wars no espaço, que não teria som, né? Ninguém ia escutar nada, porque não tem o ar para transmitir, né? Então as ondas sonoras não tem como ser propagadas, né? Então entenda que esse meio físico é um meio da natureza que vai ser utilizado para transmitir um sinal, né? Então pode ser tanto meio cabos metálicos, fibra, também como ondas eletromagnéticas, né? Redes de satélite, Wi-Fi, telecom, né? Tecnologias 4G, 5G, isso representa o meio físico. Então, o meio físico, no final, né,
é o meio que vai interligar esses dois computadores. Sem meio físico, não há comunicação entre os computadores. Beleza? Tá claro aí? Esse é o meio físico. E aí a gente tem as camadas, e as camadas são interligadas por protocolos. Então a gente até faz a gente fala brincando assim, uma camada, ela fala um protocolo, tá? O que vem a ser o protocolo? O protocolo, em redes de computadores, é uma linguagem de comunicação entre as camadas, tá? É uma linguagem. Por exemplo, aqui nós estamos, né, nos comunicando, estou aqui dando aula para vocês, né, e eu estou utilizando o português, que é uma língua, né, mas além da língua, eu tenho minha linguagem também. Por que eu tenho uma linguagem? Eu estou preocupado em falar numa velocidade, eu estou utilizando termos regionais, né, vou estar utilizando uma sequência de pausas, estou perguntando para vocês, né, estou tentando ver se vocês estão acordados aí enquanto eu falo, estão prestando atenção. Então, isso é uma linguagem. Um gesto faz parte de uma linguagem. Quando você faz um joinha, quando você faz um outro símbolo qualquer, né? Então, e você está transmitindo uma mensagem com aquele seu gesto. Então, a finalidade do protocolo é estabelecer uma comunicação, né, que a gente, se eu começasse a falar, por exemplo, uma língua, ou uma outra pessoa que começasse a falar uma língua que ninguém sabe, ele pode estar falando a coisa mais importante do universo, falando se os problemas polinomiais são iguais aos não polinomiais, se P é igual a NP, e a gente não ia estar entendendo nada, né? Então, o protocolo, ele é uma linguagem de comunicação, né? Veja que não é linguagem de programação, é diferente. Linguagem de programação é uma coisa. Aqui é linguagem de comunicação, onde que vão estabelecer bom, vamos analisar nossa língua, a língua portuguesa, né? Uma língua, reparem, a gente tem palavras. Cada palavra tem um significado. Então, uma linguagem, ela tem uma língua, e essa língua tem palavras. Só que essas palavras não estão soltas. Elas existem uma estrutura. Então, ela tem uma gramática. Eu tenho que falar sujeito, verbo, predicado, alguns verbos precisam de preposição, eu tenho o tempo verbal, né? Uma coisa é eu falar, ontem eu dancei, amanhã eu dançarei. Tem um significado totalmente diferente, né? Mas porque a conjugação do verbo. Então imagina, os computadores são equipamentos extremamente simples, eles só entendem zeros e uns. Então, toda a nossa comunicação, como que a gente manda uma mensagem para um computador e ele sabe que tem que abrir uma página, que ele sabe que tem que enviar uma página, que ele sabe que tem que fazer uma autenticação, ele sabe que tem que remover alguma coisa. Então, existe uma linguagem entre eles. Tá? Então, essa é a finalidade de um protocolo. Então, o protocolo é uma linguagem onde que vai estabelecer um vocábulo, né, que são as palavras, onde que vai definir uma estrutura de como esses vocábulos são construídos, ele vai definir uma semântica, né? A semântica, o que é a semântica? É o significado, né? O significado das palavras. Caneta é caneta, a gente entende que caneta é caneta porque a gente tem essa caneta tem uma semântica. Mas veja bem, se eu falo que um jogador deu uma caneta no outro jogador, agora é outro tipo de caneta. Manga o que é a fruta, manga de camisa, é a mesma palavra, mas a semântica é diferente dependendo do contexto. Então veja o quão complexo é uma linguagem, né? Agora veja bem, por que a gente precisa desses protocolos? Se essa linguagem ela é difícil para nós, imagina para os computadores. Até porque um dos, uh, um dos fermentos para o nosso cérebro que a biologia evolutiva
vem mostrando e está mostrando que uma das razões do cérebro humano ter crescido em relação aos animais, em relação ao corpo, né, a proporção é um maior cérebro que tem, é justamente pelas questões visuais e da linguagem, que a gente evoluiu a nossa linguagem muito, né, nossa linguagem é muito evoluída. E agora vamos analisar os computadores, que são equipamentos extremamente simples, só entende zeros e uns. O computador, na sua essência, o seu hardware, só entende o ligado e desligado. Então, toda coisa a mais que ele faz em relação a zeros e uns é que a gente dá um significado a esses números, zeros e uns, né? Então, essa é a finalidade do protocolo. Mas, como vocês podem perceber nessa figura, a gente não tem um único protocolo de comunicação. A gente tem vários protocolos de comunicação. Por que que a gente tem vários protocolos de comunicação? Porque a gente tem várias camadas. Por que que a gente tem várias camadas? Porque a comunicação, ela é um problema muito grande, né? Então, como a comunicação é um problema extremamente complexo, como uma das maneiras da gente resolver um problema extremamente complexo é dividi-lo em problemas menores. E esses problemas são agrupados em semelhança, entre afinidade. Então, o problema de comunicar, por exemplo, aqui, a comunicação que eu estou fazendo com vocês, a comunicação humana, eu falei que eu tenho que utilizar a mesma língua que vocês, eu tenho que utilizar a mesma linguagem que vocês, né? Tem certas pessoas em certos lugares que ela tem um jeito de falar, uma frequência, palavras, que mesmo sendo falando português, a gente não entende nada. Além disso, né, a gente está mais ou menos, a gente está numa mesma camada, no mesmo nível. Todo mundo aqui já entende de computadores, sabe o que é computador, sabe o que é autônomo, sabe o que é digital, sabe o que é binário, sabe... então, a gente tá mais ou menos no mesmo nível aqui. Então, é por isso que eu estou falando e vocês estão entendendo. Se eu pegar, por exemplo, uma pessoa de uma outra área de saúde, advocacia, dependendo do que a gente está falando aqui, o que é mesmo? Debugar? Ponteiro? O que é ponteiro? Agora, recente, com que eu fui numa... Onde que eu fui? Que o nome de um grupo era Ponteiros, não sei o que, eu não lembro mais. É uma apresentação que aí os alunos colocaram ponteiros, malucos, ponteiros, não sei. E aí uma pessoa da banca, assim, que estava avaliando, pegou, virou para mim e falou, por que ponteiro? Ele não entendeu aquela brincadeira. Vocês fizeram uma brincadeira e ela não entendeu aquela brincadeira. Porque para ela, ponteiro é outra coisa. Protocolo também, né? Oh, vai lá lá na universidade, protocola, vai lá no protocolo. Eu lembro que nas minhas primeiras, minha vida profissional, quando eu cheguei na universidade ali, que o pessoal falava, vai lá no setor para protocolar. Eu falei, protocolar, eu pensei em redes. Eu falei, pô, protocolar, protocolo de rede? Não, protocolar é outra coisa, né? Processo, na empresa você tem um processo que está correndo, mas, pô, em sistema operacional, processo é uma outra coisa, processo é a instância de uma aplicação. Veja que dependendo do nosso nível, as palavras, os seus significados são totalmente diferentes. Né? Então, com certeza, a gente também numa mesa de advogados, eles vão começar a falar um monte de termos que vocês estão falando português, não estou entendendo nada. E também do que eles estão resolvendo, os problemas que eles estão resolvendo. Veja que a nossa linguagem, ela é especializada naquilo que a gente está resolvendo. Então, por que tem essas camadas aí? Porque cada camada vai resolver um problema da comunicação, não toda a comunicação. O sucesso final é a somatória do sucesso de todas essas camadas. Aí temos algumas analogias, por exemplo, questão da especialização. Não sei se vocês sabem, mas ali o pessoal o pessoal ali do Alasca,
né, que vive ali no Alasca, eles têm uma linguagem bem específica deles, né, eu não lembro mais o nome, esqueci o nome, mas nessa linguagem eles têm 20 e tantas palavras para o branco. Nós só temos o branco, a gente vê o tal branco e fala branco. Eles têm 20 e tantos. Por quê? Como o contexto deles é o branco, então tem o branco mais azulado, o branco mais acinzentado, o branco mais branco, o branco menos branco. Não sei, eles conseguem, os olhos deles se especializaram, a vivência deles, como ali é tudo branco, então para nós é tudo branco, mas para eles não é tudo branco, né? Então eles sabem ver a diferença, eles se especializaram a língua deles para descrever o branco. Então veja bem, a linguagem ela é especializada naquilo onde que a gente vive, naquele contexto. Então trazendo para a rede de computadores, uma coisa é uma linguagem, imagina uma linguagem que um processador vai utilizar, uma linguagem que uma memória vai utilizar, uma linguagem que o HD vai utilizar. Ali vai aparecer, por exemplo, dentro de HD, vamos utilizar termos como fragmentação, segmentação, blocos, setores, FAT, tabela de alocação, né? São termos bem específicos daquele contexto. Processadores, registro, cache, enfim, né? O CPU tem tantas palavras reservadas, né? São típicos daquilo onde que ele, né? O contexto de onde que ele está. Então, tem esse aspecto muito importante. Por isso que a gente vai ter vários protocolos e várias camadas. Quando eu falo nós, assim, uma arquitetura. Quando eu falo uma arquitetura de rede, ao estudar uma arquitetura de rede, nós vamos deparar um conjunto de camadas, um conjunto de protocolos, um conjunto de interfaces específicos. Aquela arquitetura tem aquilo como específico, né? E eu comentei com vocês em relação do problema, quando a gente tem um problema muito difícil, como a gente tem que resolver esse problema muito difícil? Em módulos, em pedaços. Então, por isso que a gente tem as camadas. Aí, fazendo só uma analogia para poder ilustrar, a construção de um carro. Como que a gente constrói um carro? Será que tem uma máquina que enfia um ferro e do outro lado ele sai o carro pronto, né? Não, né? Esse carro ele é feito em partes. Uma parte vai fazer o chassi, uma outra parte vai fazer as rodas, uma outra parte vai fazer o motor, uma outra parte vai fazer o sistema de entretenimento, uma outra parte vai fazer a eletrônica, estofamento, pneus, e quando a gente fala de estofamento, né, a gente tem vários estofamentos. Do que você está falando de estofamento? Do painel, do banco de trás, do teto. Então veja que a construção final do carro foi feito em partes, ou em N partes. Se eu pegar o motor, aí vai ter lá, o motor vai ter suas partes. Então veja que qualquer problema complexo, a solução não é um produto que entra numa máquina e sai noutra máquina. E a gente pode fazer vários exemplos. Eu vou construir uma casa. Como que é a casa? Tem uma máquina que a gente joga cimento, areia e pum, ele vai cuspir uma casa. Não, a casa vai ter várias partes. A parte de infraestrutura, né, a parte de telhado, uma parte da parte de decoração, a parte do acabamento. Então a casa tem várias etapas. Só que elas precisam comunicar entre si, né? Elas precisam de uma certa interligação. Senão sai um bicho muito estranho, né? Um cara de cavalo, corpo de elefante, pés de galinha, não vai dar certo. Então, uma arquitetura, essa definição bem clara das nossas camadas, dos nossos protocolos, nossas interfaces. É a maneira como a gente vai projetar uma solução de rede. É dessa maneira que nós vamos entender como está acontecendo a comunicação entre dois computadores. Então, temos aqui os nossos computadores, como que eles estão se comunicando? É um processo só? Não, é vários processos. Existem vários problemas que precisam ser resolvidos. E cada um desses problemas, por afinidade, por agrupamentos, eles estão presentes em uma determinada camada. Certo? Então, por isso que a gente tem várias camadas. Então, e outra coisa, por que isso apareceu, um outro detalhe, por que isso apareceu nessa sessão que fala de, deixa eu voltar aqui,
Network Software, software de rede. Por que será? Por quê? Porque cada camada dessa é um conjunto de software. Então, agora, como todos nós aqui, que estamos utilizando o Google Meet, todos nós aqui precisamos ter no nosso computador a arquitetura da internet, ou conhecida como arquitetura TCP/IP. Se um dos computadores aqui não tivesse essa arquitetura, ele não conseguiria conectar. Então, todo mundo precisa aqui, tem, né? E onde que tem essa arquitetura, professor? Eu não comprei essa arquitetura, eu não baixei essa arquitetura, eu nunca fiz download da arquitetura DCP. Aonde que ela está? Ela está no sistema operacional. Todos os sistemas operacionais modernos, né? macOS, Linux, Android, iOS, qualquer sistema operacional moderno, ele vai estar embutido nele o gerenciamento de rede. A gente pega um sistema operacional, que é o software mais importante de um computador, ele vai ter os seus gerenciamentos, né? Então tem o gerenciamento de disco, que a gente precisa gravar no disco, né? Precisa salvar alguma coisa, recuperar do disco, o disco precisa ser otimizado. Então a gente tem um gerenciador responsável por isso. Tem que ter um gerenciador de memória. Onde que as informações, onde que os dados estão? Na memória do computador. Precisa da memória para facilitar, né, para munir a CPU de dados para ele saber o que ele tem que fazer, os resultados jogados na memória, né, se não tivesse a memória, teria que pegar no disco, mas o disco ele tem dezenas ou centenas de vezes uma performance pior do que a memória, então a gente precisa gerenciar essa memória. Como que essa memória é um espaço de armazenamento, mas como que esse espaço de armazenamento ele é estruturado? Como que ele é organizado? Como que as informações são colocadas lá? Como que elas são recuperadas? Enfim, tem um gerenciador de memória, tem um gerenciador de processo. As aplicações estão no disco, precisam ser carregadas, o gerenciador de processo que vai gerenciar, né, uma hora esse processo está na memória, uma hora ele está na CPU, aí tem um escalonamento, ele tem que tirar, não pode deixar um processo acessar recursos que ele não tem direito, esse processo tem um usuário, então esse usuário tem permissões, então, o gerenciador de processo vai gerir isso. O outro gerenciador importante que nós temos no sistema operacional é o gerenciador de rede. Basicamente, esse gerenciador de rede, ele vai gerenciar as arquiteturas de rede que tem no computador. Um computador pode ter mais de uma arquitetura. Mas, como hoje em dia a arquitetura da internet, devido ao sucesso da internet, hoje é quase que unânime, né? É ubíquo a arquitetura da internet. Então, é normal que todos os sistemas operacionais, é normal que eles já tenham a arquitetura TCP/IP, que é a arquitetura da internet, embutido nele. Então, já vem de fábrica essa feature, essa característica, essa habilidade, essa capacidade, já tá dentro do nosso sistema operacional. Por isso que ninguém precisou instalar nada. E uma vantagem para as empresas é que a arquitetura da internet, né, ela é gratuita, ela não tem dono. Então, qualquer empresa pode pegar as especificações, implementar, seguir as implementações e vai funcionar. Então, beleza. Então, essa arquitetura de comunicação, a arquitetura TCP/IP é um exemplo de uma arquitetura de comunicação, ela está embutida no nosso computador. Então, todas essas camadas aí, onde que elas estão, essas camadas? Se eu abrir meu computador, eu vou ver lá a camada? Não. Essas camadas são processos, né, que estão embutidos dentro do seu sistema operacional. E essas camadas, desse jeito, camada 1, camada 2, camada 3, camada 4, camada 5, por que é esse conceito de camada? O conceito de camada é um conceito de responsabilidade e de comunicação, de relacionamento entre elas. Então, no host 1, o host 1, ele precisa da funcionalidade, ou das funcionalidades, para comunicar com o host 2. Então, ele precisa da camada 5, da camada 4, da camada 3, camada 2, camada 1. Veja que o host 2 tem as mesmas camadas. Por quê? Porque os dois estão em a mesma arquitetura. Então, quando eu falo que dois computadores têm a mesma arquitetura, significa que eles vão ter o mesmo conjunto de camadas.
Só que as camadas, por trás do conceito de camadas, a gente tem um conceito, né, embutido ali de dependência. O que significa isso? Que a camada 1 oferece serviço, né, uma camada é um software, um programa. Você tem um programa de fatorial, você tem o Google Meet, que ele oferece qual serviço? Teleconferência. Você tem um serviço de Gmail. O que ele oferece? Serviço de e-mail. Então, os programas oferecem serviço. A gente utiliza programa porque a gente quer alguma coisa. Escutar uma música, um vídeo. Então, a camada, entenda uma camada como um conjunto de programas ali, de serviços. Então, essa camada 1 vai oferecer serviço para quem? Somente para serviços contidos na camada 2. Serviços na camada 2 oferecem serviços para quem? Serviços contidos na camada 3. Camada 3 para a camada 4, camada 4 para a camada 5. Então veja que existe uma estrutura hierárquica linear de dependência entre elas. Por que que isso existe? Por que que isso é importante? Para não garantir bagunça. É o que eu falo de comunicação macarrônica. Dentro de uma empresa, eu quero falar um problema. Fala com o José, depois fala com a Maria, depois eu falo com outro, com o João, com o Fernando, fala com quem eu quiser. Mas o cara é do setor da biblioteca, por que você foi falar com o cara da biblioteca se está com problema de encanamento? Então, existe uma hierarquia. Né? Imagina, sei lá, vou pegar numa empresa grande, numa multinacional, numa empresa de fabricação. Eu gosto muito de fabricação de carro, que é algo muito concreto, né? Cada um consegue entender. Mas lá o presidente de uma fábrica de carro, né? Aí o presidente chega no carro, o fax está queimado. Tá. Fax, presidente, fax queimado, o que ele precisa resolver? Aí o cara do RH, tá lá no RH, setor de RH, chega alguém lá, o ar-condicionado parou de funcionar. O cara do RH tem a ver com ar-condicionado. Então veja que dentro de uma estrutura organizacional importante, complexa, a comunicação não pode ser bagunçada. Ela tem que existir uma ordem, uma regra. Então, aluno, você está com problema com a nota? Vai falar com quem? Com o seu professor. Então, existe uma estrutura. Professor, está com algum problema em relação ao seu curso? Fala com quem? Com o seu coordenador. Coordenador, você está com algum problema, tal? Fala com quem? Chefe de departamento, sei lá o que. E vai subindo. Existe uma estrutura entre elas. Então, existe, né, nessa estrutura, é uma questão de dependência, né? Então, a camada 1 só oferece serviço para a camada 2. A camada 2 só oferece serviço para a camada 3. Então, estruturalmente, serviços que estão na camada 2 não vão se comunicar com a camada 2, vão se comunicar com a camada 3. Então, para cima, né? Então, vamos pegar a camada 4. O que a gente está vendo aqui? A camada 4 oferece serviços para a camada 5. E a camada 4 utiliza serviços e somente da camada 3. Camada 3 oferece serviço para quem? Para a camada 4. E utiliza serviço de quem? Da camada 2. Camada 2 oferece serviço para quem? Para a camada 3. Camada 2 utiliza serviço de quem? Da camada 1. Então, uma arquitetura de rede, ela é formada por camadas, por protocolos e por interfaces. Entendam que protocolo é a linguagem de comunicação entre essas camadas em computadores diferentes. As camadas vão resolver o problema, uma parte específica do problema, e as interfaces são os pontos de comunicação entre eles, por isso que é chamado interfaces de serviço. Então, as interfaces é a maneira como, é o ponto de comunicação de uma camada com outra camada. Estão intimamente ligados com os serviços. Tá? Então, cada camada é um conjunto de serviços presentes que tem uma certa afinidade. Tá bom? Vamos pegar essa figura aqui, que ela mostra essa questão da dependência.
tem um pouco a ver que eu já expliquei. Então, aqui ele está mostrando aqui um filósofo, né, esse filósofo aqui, né, que está numa localização A, representando aqui um computador, né, mas aqui numa localização A, e um outro filósofo numa outra localização. Eles querem comunicar entre si, mas nós temos um problema. Esse filósofo aqui, ele fala inglês, e esse aqui fala francês. Então, a comunicação entre eles é possível porque existe um tradutor. Aqui a gente tem nessa camada 2 um tradutor, aqui essa outra camada um tradutor. E aqui a gente tem, bom, essa mensagem ela vai ter que sair dessa localização A para a localização B. Aí vai por quê? Carta, por fax, ou, enfim, motoboy vai pegar essa carta e levar, um avião, não sei. Isso é problema da camada 1. A camada 1 que vai decidir, vou mandar pelos Correios. Mas o Correio está em greve, então vou mandar para uma empresa particular. A empresa particular está muito cara. Então eu vou mandar. Problema dele. É uma coisa, eu estou falando problema dele meio agressivo, mas é só para focar que cada camada ela resolve um problema da comunicação. Ele não resolve todo. Veja bem, esse filósofo quer comunicar com esse filósofo. Eles estão querendo discutir, né, coisas abstratas lá que os filósofos vão resolver, né, eu posto, né, postar, né, eu penso logo existo, né, hoje eu posto, logo eu existo, então eles vão discutir questões multiuniversos, buraco da minhoca, Deus existe ou Deus não existe, a gente põe o feijão em cima do arroz, o arroz em cima do feijão, problema, questões filosóficas deles, específica deles. O conteúdo dessa mensagem é o filósofo que tem que escrever, que tem que redigir. Na hora que chega para o tradutor, o que o tradutor sabe? Fala, opa, o tradutor, ele precisa traduzir, né? Só que esse tradutor aqui, ele sabe inglês e alemão. E esse tradutor aqui, ele sabe alemão e francês. Então, o que esse tradutor tem que fazer? Tem que pegar a carta do filósofo e traduzir para o alemão. E indicar que esse essa carta tem que ser, né, para quem que ela é para o filósofo. Essa carta, veja bem, ponto importante, essa pessoa aqui está representando um processo, né, na computação seria um processo. Ele vai pegar algo em inglês e converter para o alemão. Só que ela não pode alterar o conteúdo dessa carta. Aqui nessa carta dele aqui, né, tá escrito assim, I like rabbits, né? I like rabbits. Eu gosto de coelhos. Eu gosto de coelhos. Por algum motivo ele escreveu isso. Não sabemos, não nos importa saber. Importa para esse tradutor pegar esse conteúdo e traduzir para o alemão. Depois pegar essa carta e entregar para esse cara daqui. Veja que esse cara daqui não tem que entender alemão, não tem que ser filósofo, ele tem que saber, ele tem uma tarefa específica, que é descobrir a melhor maneira mais eficiente ou eficaz desse conteúdo chegar do outro lado. Por algum motivo ele escolheu o fax, mandou por fax. Então esse fax chegou por esse cara, qual que é a função dele? Saber mexer no fax, ele tem que receber um fax. Então ele recebeu o fax, entregou o fax para esse cara daqui, que é o tradutor. O tradutor não tem que saber de fax, o tradutor não tem que saber dos meios de transferências. Não, ele tem. O que o tradutor tem que fazer? Qual que é a habilidade dele? Pegar essa carta em alemão, né? Pegar essa carta em alemão e traduzir para o francês. E no final, esse cara daqui, né, vai ler a carta, né? Aí tá escrito lá,
J'aime bien le lapin, né? J'aime bien le lapin. Eu gosto de coelho. Eu gosto de coelho. Veja que a mensagem, ela está íntegra. A ideia da mensagem, o conteúdo dela está íntegra. E aqui ele falou que gosta de coelho, e aqui eu gosto de coelho. Linguagem diferença, mas a mensagem, o conteúdo dela está íntegro. Perfeito. É isso que a gente quer numa rede de computadores, algo similar de uma rede de computadores, né? O que eu estou falando aqui, vocês estão escutando aí, mas a mensagem está íntegra. Se eu falar, por exemplo, todo mundo aí aperta o ícone da mãozinha, né? Aí se a mensagem está íntegra, vocês vão apertar, porque vocês entenderam o que eu queria falar. Mas veja bem, minha máquina é diferente do que as suas, provavelmente. O sistema operacional da minha máquina é diferente de vocês. Eu estou conectado aqui com minha rede de acesso aqui, provavelmente é diferente de vocês. Mas funcionou, né? Quem não apertou aqui está dormindo. Né? Mas quem está escutando entendeu. Cara, que legal. Agora, para isso acontecer, teve essa série de camadas aqui, existentes nos nossos computadores, para fazer tudo isso funcionar. Tá? Não é um único processo, é um conjunto de processos, e esses processos se relacionam através de uma dependência dessa maneira, que é por isso que é um modelo baseado em camada. A gente vai ter vários processos, né, na nossa máquina, Opa, deixa eu voltar aqui. Opa, cadê? Aqui. Nosso computador, a gente tem vários processos que estão em camadas, porque uma camada pode ter mais de um processo, mas essas nossas mensagens vão ser transmitidas de uma camada para outra, para outra, para outra, para outra, até chegar no meio físico. Então, okay, host, né, eu estou aqui, né, host, eu sou o usuário desse host. Eu falei alguma coisa, deu uma ação, falei, como é que eu estou falando? Aí tem um software que recebe essa mensagem, faz um tratamento, entrega para outro software que está nessa camada, que faz um tratamento, entrega para esse, que faz um tratamento, entrega para esse, faz um tratamento, entrega para esse, faz um tratamento. Aí, do meu computador, isso sai como ondas eletromagnéticas, que vai lá no meu access point manda para o roteador manda para outro roteador, até chegar no roteador da rede de acesso de vocês, que vão chegar no access point, que vai mandar para um ou outro, até chegar no computador de vocês. Isso é o meio físico. Essa transmissão de sinais aqui. Aí no computador de vocês, essa mensagem recebeu uma camada, recebeu essa mensagem, fez um tratamento, outra camada fez um tratamento, outra camada fez um tratamento, outra camada, né, até chegar em vocês agora uma voz, um som, uma imagem. Só que tudo isso que está acontecendo aqui nas camadas é o que a gente fala debaixo dos panos. Está acontecendo, são softwares que estão trabalhando, computacionalmente estão fazendo alguma coisa, só que a gente não está vendo. E esse software está onde? Está dentro de uma arquitetura de rede. E essa arquitetura de rede está onde? Está dentro do nosso sistema operacional, que gerencia essa arquitetura de rede. Tá bom? E aí, né, falando aqui da comunicação, né, existe, eu vou aqui, porque eu acho mais fácil falar desse modelo aqui, depois a gente volta para entender dessas camadas, ajuda ainda a entender melhor essas camadas, que é o modelo de referência OSI. Né? Modelo de referência OSI, né? O OSI vem de Open Standardization Institute, né? Quase um xingamento, né? Instituição de Padronização Aberta, um dos órgãos de padronização mais importantes, um dos mais importantes do mundo, antigo, e que tem padronização em várias áreas do mundo, né? A padronização é um conjunto de normas, né, de especificações que vão permitir todo mundo falar a mesma coisa. Né? Então, eu vou especificar, criar um padrão de carro.
Então, todo mundo tem que seguir aquele carro. Então, vamos criar um padrão de carro. O carro tem que ter 4 rodas, o carro tem que ter volante, o carro tem que ter airbag, o carro tem que ter isso. Nananana. Aí eu olho para vários carros, são carros diferentes, mas se eles seguem aquele mesmo modelo de referência, eles vão ter uma série de características iguais, que são as características definidas no modelo, né? Todos os carros têm que ter ABS, o carro tem que... Então, o modelo é um conceito muito importante, né? O modelo, quando a gente fala em modelar, a gente fala em abstrair algo muito complexo, pegando apenas as principais características, né? Modelo de uma casa. A gente pode criar um modelo de uma casa, que é uma visão simplista dela, né? Mas ali onde vai ter as suas estruturas, né? Planta baixa de uma casa é um modelo de uma casa, onde que ali eu tenho as dimensões, tem a organização da casa, eu sei onde que vai ter a janela, eu sei onde que vai ter porta, eu sei onde que vai ter o banheiro, eu sei onde que vai ficar a televisão. Então, é um modelo, não é a casa. Mas eu extraí de uma casa aquilo que é mais importante para que numa próxima etapa a gente tenha uma padronização. Ou seja, eu vendi uma casa para você, apresentei o modelo, e mais para frente, quando eu entregar a casa, você vai olhar para a casa e falar, era isso mesmo. Né? Então, por quê? Porque vocês tiveram um modelo dessa casa. Esse modelo pode ser uma maquete, pode ser uma planta baixa, uma maquete, pode ser um arquivo, uma estrutura digital, um programa digital, um AutoCAD, são modelos. Então, essa é a ideia do modelo. Veja bem, o modelo é uma abstração. Eu não ando no carro modelo, eu não entro na casa modelo, eu não sento numa cadeira modelo. O modelo é uma abstração de algo mais complexo, é conceitual. Por que eu estou falando isso? Porque o modelo de referência OSI, ele é só modelo. Eu não tenho ele implementado. Eu não tenho nenhum computador do mundo com a arquitetura OSI. Porque a arquitetura é aquilo que eu tenho, né? A arquitetura TCP/IP, eu precisei implementar ela. Então, por isso que ela é arquitetura. Eu tenho que falar quais são as camadas, quais são as interfaces e quais os protocolos. Eu tenho que especificar, eu tenho que dizer, eu tenho muito claro como que aquilo vai funcionar para alguém implementar. Então, a arquitetura, antes de uma implementação de uma solução de rede, eu preciso ter a arquitetura dela. E o modelo é um passo anterior. O modelo como eu falei para vocês, ele é uma referência. Elas são uma estrutura básica do que a gente vai seguir. Agora, a gente pode seguir esse modelo e ter as nossas diferenças, né? Então, o carro segue o modelo de um carro ideal, mas ele tem essa modificação, essa, aquela, tem esse design, tem esse motor que é mais rápido, tem essa roda que é mais larga, tem 4 rodas, o modelo fala para ter 4 rodas, mas a minha é 18 polegadas, dele é 21, dele é 16, aqui meu pneu, então eu tenho as minhas especificações, mas a gente parte de um modelo, né? Fórmula 1, né, tem um modelo lá do carro que eles têm que seguir, mas cada um tem um carro diferente, né, seja na cor ou seja em pequenas variações dentro do que pode ser alterado, né. Modelo de um avião, geralmente, né, tem asa, né, tem um motor, tem um modelo, né, mas cada um fabrica um avião de um jeito, que são as especificações daquele modelo. Então, o modelo, né, vamos falar um pouquinho de quando surgiu esse modelo OSI. E para finalizar a aula, as próximas aulas, próxima aula de quarta-feira, a gente volta esse slide e explica aqueles itens. Mas o modelo OSI, ele surgiu bem ali, no início ali da década de 70 ali, já existiam algumas, na década de 60, já surge ali os primeiros sistema operacional da IBM, o AS360 e tal, só que era tudo aquela questão de mainframe. A partir da década de 70, quando surge a ideia dos microcomputadores, né, fomentada por Steve Jobs, né, com a ideia de que um dia cada um vai ter um computador, começou a surgir a necessidade de desenvolver também
soluções para interligar esses computadores, para formar uma rede de computadores, né? E várias empresas, né, começaram a desenvolver a sua própria solução. O problema disso é a falta de conectividade. E aí furava toda aquela ideia de um conjunto de redes de computadores, que é um conjunto de computadores autônomos que possam se comunicar. Não se comunicava, porque uma tinha uma solução, a outra tinha uma solução, ou seja, eles não tinham um modelo de referência. Cada um fazia do jeito que queria. Né? Isso compromete profundamente a uma interligação dos computadores e, como efeito colateral, os usuários daquela empresa ficam confinados àquela empresa, né? Que é o problema de lock-in, né? Que eu já comentei com vocês. Que é um problema ruim, né? Uma situação ruim, lock-in, você ficar, eu tenho um computador de uma empresa, eu tenho um outro computador da mesma empresa, eles se comunicam entre si, mas se eu colocar um computador quer dizer, dois computadores da mesma empresa se comunicam. Se eu comprar um computador de uma outra empresa, pronto, ele não vai se comunicar. Então, isso é ruim, né? A gente vê a arquitetura TCP/IP, um dos sucessos delas, que máquinas, sistemas operacionais diferentes, fabricantes diferentes, se comunicam através da internet. Por quê? Porque a arquitetura da internet é aberta, é uma arquitetura aberta. Então, qualquer um fabricante pode pegar as especificações e desenvolver, implementar, respeitando as regras. Então, o que é respeitar as regras? É respeitar a quantidade de camada, respeitar os protocolos, o funcionamento dos protocolos, respeitar as interfaces. Fez isso tudo seguindo a regra, beleza, vai funcionar. Então, a ISO, né, pegou esse órgão, né, de padronização, olhou e falou assim, opa, desse jeito aí a coisa não vai funcionar, não. Vamos criar um modelo de referência para que todo mundo possa seguir as mesmas regras. Essa é a ideia, a mesma estrutura, para que de fato cada um possa implementar e seus produtos possam se comunicar entre si, porque seguem o mesmo modelo. E aí o pessoal da ISO, né, foi um trabalho muito árduo, envolvendo várias empresas, várias organizações, vários pesquisadores. Foi um trabalho que durou muito tempo e teve um efeito colateral, inclusive eu vou comentar agora sobre esse efeito colateral, mas eles chegaram a essa quantidade de camadas, que é o famoso modelo OSI, o modelo OSI, né, em redes de computadores, o modelo OSI. O que é o modelo OSI? É um modelo de referência que vai definir 7 camadas. Eu falei para vocês que cada camada resolve um problema da comunicação. Né? Nós vimos o exemplo da comunicação entre dois filósofos, que o filósofo 1, para falar com o filósofo 2, precisou de uma série de processos, de atividades ali serem executadas para que, de fato, um filósofo pudesse comunicar com outro filósofo, estando em localizações diferentes e utilizando línguas diferentes. Mas houve a comunicação entre eles. Então, veja que naquele exemplo a gente viu o conceito de camadas, muito claramente o conceito de camadas. Só que agora, mais especificamente, o pessoal olhou para a questão da comunicação entre os computadores e falou assim, bom, quais são os problemas que a gente tem? Então, vamos começar lá a parte de baixo, a física. Tá? A primeira camada física. Essas camadas, né, a camada de física, data link, né, é chamada em português de enlace, camada de enlace, network, camada de rede, transport, camada de transporte, session, sessão, presentation, apresentação e application, aplicação. Então, são essas 7 camadas. Veja que a organização, a estruturação delas é importante, porque a gente está falando de camadas, ou seja, esses nomes aí não estão aleatórios, e nem vocês podem pôr aleatoriamente. A gente vai sempre respeitar essa ordem. E como a gente vai respeitar a ordem, é comum que a gente fale simplesmente camada 1, camada 2, camada 3, camada 4, camada 5, camada 6, camada 7. Esse problema aí está na camada 5, na camada de rede, ou camada de sessão.
Esse problema é da camada 2, é um problema da camada de enlace. Então, a partir de agora, a gente vai falar muito, né, de camadas, então, os capítulos são baseados nessas camadas. O que a gente vai estudar até a camada de rede? Né, porque vai mais ou menos ali até o meio, ali, né, quase o meio, é ímpar, né, então não dá uma divisão exata, mas a gente vai quase ao meio dessas camadas. Então, redes 1, a disciplina de redes 1, a gente estuda a camada física, a camada de enlace e a camada rede. Redes 2, a gente vai pegar transporte, sessão, apresentação e aplicação. E o interessante é que transporte, sessão, apresentação e aplicação, ela tem menos conteúdo do que camada 1, camada 2 e a camada 3. Por isso que é uma divisão mais igualitária do conteúdo, sabe? Então, se a gente colocasse, por exemplo, fosse até o 4, aí ficaria pouco conteúdo, mas detalhezinho. Voltando aqui ao modelo de referência, então a camada física é a camada que tem que resolver o problema. Como que eu vou utilizar a natureza para transmitir os sinais? Como que eu vou fazer isso? Se eu trabalho com, por exemplo, quais são os meios físicos? Primeiro, as ondas eletromagnéticas, o espaço. A gente pode transmitir sinais através do espaço. Nós descobrimos isso há muito tempo com as primeiras transmissões de rádio, pelo italiano, agora me falou o nome dele, Gutenberg. Não é Gutenberg, não. Bom, enfim, agora eu lembro. Então, as transmissões, a gente pode fazer por transmissões de rádio, são ondas eletromagnéticas. A gente pode transmitir por luz, também a luz é uma onda eletromagnética. A gente pode fazer, aliás, um dos exemplos de transmissão de uma informação a longa distância na história, ela é documentada sobre uma guerra, a guerra lá, de novo, volta dos gregos lá, que eles tinham localizações em grandes alturas, onde ficava o soldado com uma fogueira lá, né? Então, quando o soldado inimigo estava chegando, um soldado ligado a essa fogueira, aí ficavam várias torres a tantos quilômetros uma da outra, né? Uma distância muito grande, né? Então, dezenas, por exemplo, a cada 1 quilômetro, 2 quilômetros, dependendo do relevo, 5 quilômetros de distância, mas dezenas. Então, quando um acendia a fogueira, o outro acendia, acendia. Então, a informação, ela propagada, né, através da luz, né? O fogo, pela luminosidade do fogo, propagava a informação. Estamos sendo invadidos. Isso é uma rede de informação. Não é rede de computador, mas é uma rede de informação. Você está propagando um sinal, que é a luminosidade, que ela tem um significado, uma semântica. Não falei da linguagem para vocês? Que a gente tem a semântica associada. Então, aquela luz, o que ela significa? Opa, prepara que ele vem inimigo. Isso é uma transmissão. A gente estava utilizando luz. Poderia transmitir água através da água? Não, a gente tem um problema. Fumaça, a gente tem um problema. A luz, ela tem a sua vantagem, né? Pode ser à noite, né? O fumaça, dependendo da localização, a gente sabe que a fumaça poderia ser utilizada para transmitir um sinal, opa, né? Poderia, o índio, né? A gente vê nos filmes aí, o índio lá fazendo, enfim, é uma fumaça, mas à noite não dá para ver a fumaça, né? Então, veja, a gente pode transmitir um sinal de várias maneiras. Agora vamos voltar para os computadores, né? Isso aí foi só para dar uma ilustração. Os computadores, como que a gente pode ter ondas eletromagnéticas, que são as ondas de rádio, TV, né? Wi-Fi, são tudo ondas eletromagnéticas, via satélite, ondas eletromagnéticas. Só que eles têm suas características. Por que a gente tem Wi-Fi? Que a gente vai trabalhar numa faixa de frequência, satélite, uma outra faixa de frequência. Por que o Wi-Fi tem uma faixa de frequência e satélite tem outra faixa de frequência? Porque o Wi-Fi, nossos equipamentos estão aí a 100 metros de distância, no máximo, um do outro. Satélite, a gente está transmitindo para um equipamento que está ali a alguns quilômetros de distância, né? Agora, os meios metálicos, que a gente chama os meios confinados, né? Eu posso utilizar fibra ótica, que aí na fibra ótica eu tenho que transmitir luz. Se eu estou utilizando os cabos metálicos, são esses cabos, né,
comuns nos laboratórios de rede, eu estou utilizando energia elétrica. Então, o sinal está sendo transmitido no meio metálico. Então, como que eu vou transmitir um sinal no meio metálico? Luz? Não. Energia. Então, a camada física é uma área engloba uma área, né, da ciência da computação, da ciência de redes, que vai estudar e criar soluções para transmitir os sinais de um computador ao outro computador, utilizando, usufruindo, sabendo das características físicas do meio. E aí a gente tem vários meios, cada um tem vantagem, cada um tem sua desvantagem, e é por isso que a gente não tem um meio único global. Por isso que a gente, por que tudo não está com fibra ótica? Não, porque fibra tem suas desvantagens. Por que não está todo mundo com cabo metálico? Porque cabo metálico tem suas vantagens, tem suas desvantagens. Por que não é tudo Wi-Fi? Porque Wi-Fi tem vantagem, tem desvantagem. Por que não está todo mundo satélite? Porque satélite tem vantagem, tem desvantagens. Então, veja que essa camada física, a preocupação dela é como transmitir um sinal de um computador para o outro computador. Qual a melhor maneira, quais os meios disponíveis, e aí, né, se eu pego ilustrando aqui, o capítulo 2, ele é específico para estudar a camada física, só para poder ilustrar também, a camada, se eu trabalho com metálico, cabo par trançado, que é um fio metálico, tá, mas qual a espessura desse fio? Quantos fios vai ter esse cabo? De que ele é feito? O conector, se a gente não padronizar os conectores, um fabricante faz um conector de um tamanho, outro de outro tamanho, como que eles vão se encaixar? Então, todas as respostas a essas questões são dadas em cima de ciência, de estudo, de trabalho, de várias organizações específicas que trabalham nesse nível, que ao final passam por uma validação, uma avaliação, e no final chega aos produtos. Cada produto que a gente tem na área de redes de computadores, elas precisam passar por um processo de especificação, de validação, de estudo, e no final chegar, né, um produto final. Tá? Então, o modelo OSI, ele define que a comunicação, ela tem vários níveis, e que a camada física vai resolver esse problema da comunicação. Como enviar o sinal de um computador para outro computador. Tá bom? Aí a gente sobe. Opa, a gente está transmitindo. Então, de fato, e o que a camada física tem que transmitir? Bits, zeros e uns. Esse é o objetivo da camada física. Eu quero que o zero saia de um computador e chegue no computador. O 1 sai do computador e chega no computador. No outro computador. É isso. É isso que a camada física tem que se preocupar. Transmitir zeros e uns. Só que a gente sabe que 0 e 1 não tem muita informação. Só ligado e desligado. A gente precisa agrupar esses zeros e uns para formar algo mais complexo, né? Informação mais complexa. Então, a camada acima, a camada de enlace, tem essa responsabilidade. Eu só estou ilustrando aqui uma das principais capacidades e características de cada camada, né? Cada camada a gente vai estudar, vai ser um capítulo, então elas têm muita coisa para a gente estudar. Mas aqui é só para vocês entenderem, primeiro, o quão complexo é a comunicação e o que cada camada faz, tá? Então, a camada de enlace, ela tem a finalidade de pegar uma sequência de zeros e uns e formar algo inteligível, que a gente consegue entender, né? A gente, computador, né? O computador consiga processar. Por exemplo, tem um zeros e uns, mas beleza, aqui a gente tem um arquivo, aqui a gente tem um MP3, MP4, o que é essa sequência de zeros e uns, né? Que essa é uma das finalidades da camada de enlace. Outra finalidade da camada de enlace é que vários computadores têm capacidades diferentes de processamento. Uns são mais rápidos que outros, são mais lentos e assim por diante. Então, se a transmissão for dada pelo computador mais rápido, provavelmente vai ter perda de dados dos computadores mais lentos. Se a velocidade for dada pelo computador mais lento, então a gente vai ter sérios problemas de eficiência, porque poderia, né,
Dependendo da situação, poderia trabalhar mais rápido, mas não trabalha porque está baseado no mais lento. Então, a camada de enlace, ela tem também como responsabilidade encontrar uma velocidade mais confortável, mais eficiente para os computadores realizarem a transmissão. Para finalizar, a camada de enlace, uma outra funcionalidade dela é controlar erros. Erros acontecem numa transmissão, bits podem ser invertidos, podem ser removidos, podem ser duplicados, e aí? A gente transmitiu 0, chegou do outro lado 1. Opa, houve um erro, nós sabemos que eu falei para vocês, mas e a outra máquina? Como que ela vai saber que houve erro? Então tem que existir um algoritmo, tem que existir uma solução para detectar erro ou não. O mais comum é que esse algoritmo, essa preocupação, está na camada de enlace. Tá vendo que cada camada está preocupada com alguma coisa? Camada de rede. Olha, todo computador conectado numa rede tem que ser identificado. Como que ele vai saber que os dados estão saindo do computador A e tem que ir para o B? Olha, o computador está identificado. Então, uma das preocupações da camada de rede é a identificação do computador globalmente. Camada de transporte. Aqui na camada de transporte, nós vamos aprender que, na verdade, não é um computador que comunica com outro computador, mas é um processo num computador que conversa com um processo no outro computador. Então, enquanto a camada de rede tinha a preocupação de identificar o computador numa rede, a camada de transporte vai ter a preocupação de identificar um processo, um aplicativo numa rede, para viabilizar a comunicação entre aplicativos em computadores diferentes. Camada de sessão com 2 S, tempo. A camada de sessão, ela é responsável pelo controle de tempo. Um efeito da funcionalidade da camada de sessão é quando, por exemplo, a gente está transmitindo um arquivo, cai a conexão, ou o computador é reiniciado, e a conexão volta, a transmissão volta a partir do momento do que parou, quando parou. Ela, em vez de começar do zero, começa de onde parou. Então a gente precisou controlar o tempo aí. Então a camada de sessão é responsável por esse controle temporal das comunicações. Camada de apresentação, né? Presentation é a apresentação, é de como os dados serão apresentados. Veja que a gente tem uma série de serviços na internet e cada um tem uma característica, né? Quando a gente abre uma página web, a gente espera um formato. Quando a gente abre um e-mail, a gente espera um formato. Quando a gente abre o YouTube, a gente espera um formato. Então, existe uma camada responsável por converter diferentes tipos de formatos, dependendo do tipo de aplicação. E também para fazer a interoperabilidade entre essas aplicações. A camada de aplicação, por fim, nessa camada é onde que vão estar dispostas as aplicações que nós utilizamos numa rede de computadores. Tipo, aqui agora, nesse exato momento, o navegador. O navegador é um processo, é um aplicativo, né, que uma vez executado, ele gera um processo, e esse processo, segundo o modelo OSI, ele está colocado, né, ele está localizado na camada de aplicação. Então, veja que nós, usuários, estamos utilizando uma rede de computadores através dos serviços presentes na camada de aplicação. Então, a camada de aplicação é nossa porta de entrada para as outras camadas. Beleza? Então, por hoje, nós ficamos por aqui, tá? Eu nem vou perguntar se vocês têm dúvidas, eu tenho uma aula agora, logo em seguida, mas é porque eu gostaria que vocês relessem, né? Pega o livro, relê a camada OSI, e na aula de quarta-feira, aí sim, vim com as dúvidas. Então, para a gente poder discutir mais e dar continuidade na disciplina. Mas essa aula de hoje é muito importante. Então, logo, é imprescindível que vocês não acumulem dúvidas daqui para frente. Então, entender realmente por que existem camadas, o que a camada representa,
por que que existe o modelo OSI, por que que cada camada, qual a finalidade de cada camada no modelo OSI, ter interiorizado, né, o problema da comunicação, comunicar não é uma tarefa fácil para nós humanos, imagina para as máquinas, e quais os problemas comuns numa comunicação entre máquinas. Tá? Isso tem que ficar muito claro para vocês entenderem por que que existem essas camadas aí, por que que uma arquitetura ela é dividida em camadas. Próxima aula a gente revisa os outros conceitos aí relacionados à arquitetura de redes, mas por hoje nós finalizaremos por aqui, tá bom, pessoal? Bom resto de dia para vocês e até quarta-feira.